um dos sacerdotes desse futuro. O Senhor, respondeu Cazote, será um dos sacerdotes dessa rainha e muito honrado de o ser. Cortará suas veias com 22 cortes de navalha, e, todavia, a morte só alcançará 2 meses depois. O Visconde Félix Vique d'Azur começou a cantar de profundis. Cazote prosseguiu, Vique d'Azur, o Senhor canta o hino de seu funeral. Não abrirá as veias o Senhor mesmo, receoso do tremor de suas mãos. Entretanto, depois de ordenar a um amigo que lhes sejam abertas 6 vezes ao dia, ao fim de um ataque de gota, morrerá à noite. Ouça, o relógio vai soar a hora de sua morte. As 12 badaladas da meia-noite se fizeram ouvir. Os presentes se ergueram involuntariamente e Cazote profetizou, Nicolai, o Senhor morrerá na guilhotina. Bailly, apesar de seu grande saber e obras, será executado pelas mãos do povo. Senhor de Lamourguignon, morrerá na guilhotina. Gracejou Boucher, Deus seja louvado. O Senhor Cazote só mata acadêmicos. Ele acaba de realizar uma execução em massa. Quanto a mim, graças a Deus, Senhor Boucher morrerá na guilhotina, sentenciou friamente Cazote. Comentavam todos, simultaneamente. Ele jurou exterminar a todos. Não fui eu quem jurou, interrompeu-os Cazote, e disparou. A guilhotina ou o suicídio, eis o destino que os espera. Os que levarão os senhores à morte serão todos filósofos, terão nos lábios a toda hora as mesmas frases que os senhores proclamam hoje, repetirão seus princípios e máximas, declamarão os versos de Diderot. Diziam uns aos ouvidos dos outros, vê-se que lhe falta um parafuso. Alguém se lembrou de perguntar, quando acontecerá isso, Senhor Cazote? 6 anos não se passarão e tudo o que eu predisse estará cumprido. Comentou, com desprezo, o ateu Larpe. Que milagre que eu não estarei nisso, arreganhando meus dentes para ralé. Não estará, Senhor Larpe, por um milagre extraordinário, sua conversão ao cristianismo. Vejo-o mínimo, de joelho ante um altar, beijando a mão de um padre, buscando paz de espírito à sombra do claustro e pedindo perdão por seus pecados num confessionário. Exclamações estrepitosas. Nicholas Champort gritou, que alívio! Se devemos morrer só quando Larpe for cristão, nós seremos imortais. Interferiu a duquesa de Gramont, nós, mulheres, não nos metemos em revolução, nosso sexo será poupado, apesar do nosso interesse por ela. Sexo, senhora, adverte Cazote, não a defenderá desta vez, será tratada como os homens, sem diferença, mas então, senhor Cazote, é o fim do mundo que profetiza. Senhora Duquesa será conduzida ao patíbulo, e muitas outras damas com sua graça, na carroça do carrasco, com as mãos atadas às costas. Espero, nesse caso, que eu vá, pelo menos, em carruagem com ornamentos fúnebres. Não, Duquesa, damas de posição superior a sua irão em carroça, com as mãos amarradas às costas. Damas de hierarquia superior à minha. Princesa de sangue real. Sim, e dama superior às princesas. Um clima de aversão dominou o ambiente. O anfitrião e os seus convidados manifestaram-se irritados. Para desfazer a péssima impressão, a duquesa de Gramont comentou, jocosamente, não me deixarão nem mesmo ter um confessor? Não, nenhum confessor, ninguém o terá. O último supliciado a ter um confessor, por piedade, será. Cazote interrompeu-se, mas alguém não se conteve. Quem será o feliz mortal a ter esse privilégio? Seu último privilégio, será o rei de França. Nicholas Champort deu por encerrado o encontro. Basta, disse ele a Cazote, já durou demais esse gracejo lúgubre. O momento em que Cazote ia se retirando, em silêncio, a duquesa de Gramont perguntou-lhe, Senhor profeta, que previu toda a nossa boa sorte, nada diz a respeito da sua.
A senhora leu sobre Jerusalém, a cidade sitiada? Quem não leu? Conte-me, refresque-me a memória, solicitou a duquesa. Durante o assédio, um homem fez 7 dias seguidos o percurso das muralhas, à vista dos sitiados e dos agressores, gritando sem parar, sinistramente: ai de ti, Jerusalém! Ai de ti, desgraçada! Ai de mim! No 7º dia, ao acabar a lamentação, uma pedra enorme, lançada pela catapulta do inimigo, o matou. Todos os presentes ao jantar, oferecido por Sébastien Roen e Cholas Champort, morreram durante a Revolução Francesa, conforme previra Jacques Cazotte, inclusive o próprio. Os aterradores enunciados precognitivos de Jacques Cazotte surpreenderam pela sua matemática precisão. São das mais incríveis jamais preditas ao longo da história da profecia. Várias mortes brutais foram previstas com detalhes. 1. O Marquês de Condorcet envenenou-se no pavimento de um calabouço, 1794. 2. Nicholas Champort tentou o suicídio com 22 navalhadas nas veias, falecendo de gangrena 2 meses depois, devido a tratamento errado. 3. Vic d'Azur, ordenando a abertura das veias 6 vezes ao dia, morreu, numa madrugada, de um ataque de gota. 4. Nicolai, Bally e Boucher morreram na guilhotina. 5. A duquesa de Gramonte morreu na guilhotina, conduzida em carroça pelo carrasco, tendo as mãos atadas às costas, não teve direito a um confessor. 6. O rei Luís XVI foi o único a ter um confessor antes de morrer guilhotinado. 7. Damas da nobreza e a rainha, conforme predisse o enigmático profeta, foram levadas ao vergonhoso patíbulo, fruto da insania que tomou conta daqueles que fizeram uma revolução em nome da liberdade, da igualdade e da fraternidade, corolários, como afirmou Marat, da mensagem do Cristo. 8. Jean de Larpe, conforme a profecia de Cazotte, converteu-se ao cristianismo, e se internou em um mosteiro. Todos os acontecimentos vaticinados por Cazotte se realizaram exatamente dentro do prazo previsto, 6 anos, 1789 a 1794, na França da Idade da Razão. Jacques Cazotte não pôde fugir, conforme ele próprio predisse, ao destino que lhe estava reservado. Preso, por motivo irrelevante, foi encercerado na abadia de Paris. Alguns dias depois, comparecia diante do tribunal revolucionário. Obteve o perdão, graças aos esforços de sua filha, Isabel, junto às autoridades competentes. Ambos, pai e filha, após tantas tribulações, foram para casa, sendo recebidos, com festa, por parentes e amigos. M. de Saint-Charles disse-lhe, na ocasião: até que enfim, e salvo, não será por muito tempo, respondeu Cazotte, sorrindo tristemente. Um momento antes de sua chegada tive uma visão. Imaginei ver um guarda que vinha procurar-me da parte dos revolucionários. Fui obrigado a segui-lo. Compareci diante do Maire de Paris, o qual me fez conduzir para a Conciergerie, dali, para o Tribunal Sangrento. A minha hora chegou. Saint-Charles abandonou o velho Cazotte, julgando que tinha falado a um louco. A 11 de setembro de 1892, entrou-lhe em casa um gendarme, trazendo uma ordem de prisão. Foi levado para a Conciergerie. Aí, ninguém o pôde visitar. Só Isabel teve permissão para ficar junto ao pai até o derradeiro dia, neste plano de provas e expiações. Desta vez, os seus rogos não conseguiram demover os juízes de sua injusta sentença. Cazotte foi condenado à morte, após um interrogatório de 27 horas consecutivas. Quanto ao label de apócrifas lançados sobre as suas profecias, ressalte-se o que a condessa de Genlis respondeu a Montesquieu: eu queria ter o rasgo de Monsieur Cazotte.
Mais de 100 vezes ouvi relatar as suas predições por Larpe, Jean Francois, crítico francês, 1739 a 1803, antes da Revolução. E elas se cumpriram com espantosa precisão. Eis um dos grandes mistérios da vida. O profetismo místico religioso na era moderna. Em época recente surgiram, em várias partes do mundo, expressivos movimentos proféticos substancialmente fundamentados em elementos da religiosidade dos cultos católicos, defendida, através dos séculos, por coortes missionárias e catequistas. No dia 3 de abril de 1843, milhares de pessoas congregaram-se nas colinas da Nova Inglaterra, à espera do fim do mundo. Apesar do malogro que as deixou decepcionadas, não perderam a fé no homem que profetizara o cataclismo, William Miller, um fazendeiro e antigo ateu, que se dedicava a prever o dia do juízo final. Tendo meditado sobre os livros de Daniel e do Apocalipse, Miller fez as suas primeiras profecias em 1831. As referentes ao fim do mundo foram reforçadas por fenômenos de estrelas cadentes em 1833, a luz em torno do Sol e o aparecimento de um cometa espetacular em 1843. O New York Herald publicou a profecia de Miller, segundo a qual o mundo seria destruído, pelo fogo, no dia 3 de abril daquele ano. Houve fanáticos que mataram seus familiares e se mataram, na suposição de que os primeiros mortos seriam os primeiros a entrar no céu. Em Oxford, o doido do lugar fez soar uma grande trompa, e os adeptos de William Miller gritaram: Aleluia, chegou a hora. O louco, que pelo visto não era tanto, replicou sarcasticamente: Loucos, ide cavar batatas, que o anjo Gabriel não as cavará em vosso lugar. Sem se deixar desencorajar, Miller reviu a data, marcando-a para 7 de julho. Algumas famílias envolveram-se em sudarios e dirigiram-se para os cemitérios, onde esperaram pelo fim do mundo. Alguns seguidores de Miller venderam tudo quanto possuíam, embora se ignore o que pensavam fazer com o dinheiro. No dia 8 de março admitiu que errara nos seus cálculos e considerou o 22 de outubro como a data do juízo final. Finalmente, no dia 23 de outubro, os adeptos de Miller começaram a duvidar, especialmente aqueles que tinham vendido todos os seus haveres. O mundo continuava a girar lentamente em torno do Sol, enquanto o profeta preservara todos os seus bens. O movimento que chegara a possuir mais de 100.000 adeptos se desfez. O Beardismo, movimento profético da Jamaica, fundado por Alexander Beard, por volta de 1920. Beard era operário do distrito de Mona, ex-adepto da igreja wesleyana. Beard organizou à sua volta um grupo de fiéis, que se espalhou, gradualmente, por toda a ilha. Ele agia sobretudo como eloquente pregador e profeta, anunciando sua iminente subida ao céu tal qual Elias, e o seu sucessivo retorno, ocasião em que escolheria os merecedores para reconduzi-los ao céu. Profetizava que o mundo seria destruído pelo fogo. Beard era, além disso, um poderoso médium de cura. Seu culto foi um culto apocalíptico de cura. Valia-se, para praticar suas curas, de elementos como água de rio, imposição de mão etc. Quando sua profecia do fim do mundo, anunciada para o dia 31 de dezembro de 1920, foi desacreditada pelos acontecimentos, ele declarou que o Onipotente havia decidido protelar o advento do fim e da regeneração do mundo para os eleitos. Finalmente, foi preso e encerrado em um manicômio. Cidade do Juízo Final, movimento religioso que em 1978 reuniu um grupo de 70 pessoas, numa fazenda a noroeste de Nova Gales do Sul, na Áustria, à espera do holocausto nuclear que deveria ocorrer a 13 de outubro daquele ano. Baseava-se na obra de seu líder John Strong, intitulada Tidons da Globe. Dizendo-se inspirar-se no profeta Daniel,
pregava que a União Soviética desencadearia um ataque nuclear contra o Ocidente atingindo a Austrália. Visões do Paraíso na Terra. O nome de Silvestre José dos Santos, cognominado Profeta, é, hoje, inteiramente desconhecido. Mas, nos idos de 1817 instalou-se na província de Pernambuco, no monte chamado Rodeador, constituindo, então, um vilarejo, com quase 500 adeptos, a que chamou Cidade do Paraíso Terrestre. Analfabeto, mas dotado de certo conhecimento da religião católica, construiu uma capela em local por ele designado como sagrado, onde ouvia as orientações proféticas de uma santa, entre as quais destaca-se a que se referia à saída, de dentro da pedra onde for edificada a capela, do rei de Sebastião com seu exército. Configurava-se, aí, não se sabe se consciente ou inconscientemente o sebastianismo, que assumiu, em Portugal, caráter messiânico de notável repercussão. Esperavam os sebastianistas o retorno triunfal do rei de Sebastião, da dinastia de Avis, desaparecido na Batalha de Alcácer Quibir, realizada a 4 de agosto de 1578, contra as forças do sultão Abd-al-Malik. Na Cidade do Paraíso Terrestre os seus habitantes gozavam da imortalidade, e se fossem atacados, vaticinar a santa, de Sebastião os tornariam invisíveis. Cada vez mais os provincianos de Pernambuco ocorriam, em massa, ao paraíso de Silvestre José dos Santos. Segundo o historiador Francisco Adolfo de Varinhagem, 1816 a 1878, autor da História Geral do Brasil, 1854, os que se dirigiam à cidade fundada pelo profeta eram movidos por curiosidade e superstição uns, levados outros por ambição e cobiça. A comunidade formava uma confraria ou irmandade, possuía organização religiosa liderada pelo profeta. Quando a confraria chegasse a 1000 integrantes, de Sebastião surgiria e todos sairiam a libertar os santos lugares, reefetivando-se, assim, o paraíso na terra. O Mahdismo, movimento profético e messiânico surgido no Sudão, África. Segundo as previsões mahdistas, o dia do juízo final seria anunciado após uma série de conturbações, culminando com o aparecimento de um Mahdi, o bem-guiado. O reino do Mahdi seria destruído pelo anticristo, Dajjal, mas o profeta retornaria, triunfante, mataria o anticristo, e realizaria a justiça na face da terra, segundo preconiza o islamismo. As concepções proféticas do Mahdi suscitaram uma série de agitações no mundo muçulmano. O mais importante, implantou-se no Sudão, tendo à frente o profeta Muhammad. No Camerão Setentrional, África, surgiria, mais tarde, uma vertente do mahdismo, segundo o qual o Mahdi já veio e desapareceu. Na era moderna prevalece o anticristo, Dajjal, onde estaria definido o perfil do fim do mundo que acontecerá 1400 anos depois da morte do profeta. O mahdismo, alimentado pela sua tradição profética, inclui-se entre os mais importantes movimentos nativistas e salvacionistas que atualmente proliferam no continente africano, em que a religião muçulmana conseguiu se impor e exercer uma reconhecida e poderosa influência. O Wahhabismo, movimento criado na década de 50, na Libéria e na Costa do Marfim, África, tendo como líder William Suad Harris, nascido em 1850 na Libéria, que aprendeu a ler na missão wesleyana. Em 1914, anunciou que o arcanjo Gabriel lhe apareceu, chamando-o à missão profética. O movimento arrista existiu até 1927. Após a Segunda Guerra, entretanto, o wahhabismo ressurgiu com inusitado vigor, sendo reabertos os templos então existentes e construídos outros tantos. O neo-wahhabismo é mais atuante na Costa do Marfim, destacando-se a sua fusão com a religião católica. Os cultos proféticos caribeanos.
Em 1929, o antropólogo americano William C. Brooke escreveu um livro sob o título A Ilha Mágica, em que registra e analisa os cultos proféticos do Haiti. Os haitianos, especialmente os residentes no interior do país, idolatram uma grande serpente, Dambala Quedo, um guerreiro sangrento, Ogumba da Gris e o deus da morte do desconhecido, Papa Nebo. Embora Papa Nebo seja o deus da morte, o espírito dos cemitérios e dos zumbis é o aterrorizante Barão Samedi, tido como um negro alto, de longas barbas brancas, cartola e casaca negras, e comanda os seres das sombras. Os meios para invocá-lo são os seguintes: coloca-se uma cruz de madeira no chão com 3 velas brancas acesas na sua extremidade inferior, uma cartola de seda negra na superior e costura-se, em cada braço da cruz, um hábito de monge. Em seguida, deve-se orar muito para chamá-lo e levar consigo instrumentos de escavação, além de uma mala contendo folhas de bálsamo, outras ervas e raízes. O barão, ao chegar, revela sua presença sacudindo a aba de cartola e balançando o hábito. E então ele dá a ordem para que seja desenterrado um cadáver que, representando Papa Nebo, responde a todas as perguntas feitas sobre o futuro. Este e outros cultos proféticos não diferem daqueles praticados pelos iniciados em magia negra na Europa medieval. Os ritos podem variar, mas o fundo da maioria das crenças se assemelha. Seus objetivos dirigem-se, basicamente, para desvendar o futuro, interpretar os sonhos, divulgar a imortalidade, ainda que para tanto seja utilizado um cadáver não apenas dos cemitérios do Haiti, mas de qualquer parte deste plano corpóreo, onde a ânsia de conhecer o porvir leva o homem a práticas exóticas e até absurdas. Os estudos pioneiros de Kardec sobre a precognição. Na obra Gênese la Gênese, Les miracles et les prédictions si, on l'espiritisme, Allan Kardec trata, em capítulo específico, da presciência, também conhecida por metagnomia profética, pré-conhecimento, premonição, previsão e prestesia. Eis as considerações pioneiras do codificador do Espiritismo sobre o momentoso assunto. Como é possível um conhecimento do futuro? Compreende-se a possibilidade da previsão dos acontecimentos que devam resultar do estado presente, porém, não a dos que nenhuma relação guardem com esse estado, nem ainda menos a dos que são comumente atribuídos ao acaso. Não existem as coisas futuras, dizem, elas ainda se encontram no nada. Como, pois, se há de saber que se darão? São, no entanto, em grande número os casos de predições realizadas, donde forçosa se torna a conclusão de que ocorre aí um fenômeno, para cuja explicação falta a chave, porquanto não é feito sem causa. É essa causa que vamos tentar descobrir e ainda o Espiritismo, já de si mesmo chave de tantos mistérios, que nos-la fornecerá, mostrando-nos, ao demais, que o próprio fato das predições não se produz com exclusão das leis naturais. A fim de ilustrar as suas ideias, Kardec oferece o seguinte exemplo. Tomemos, para comparação, um exemplo nas coisas usuais. Ele nos ajudará a compreender o princípio que teremos de desenvolver. Suponhamos um homem colocado num cume de uma alta montanha, a observar a vasta extensão da planície em derredor. Nessa situação, o espaço de uma légua pouca coisa será para ele, que poderá facilmente visualizar, de um golpe de vista, todos os acidentes do terreno, de um extremo a outro da estrada que lhe esteja diante dos olhos. O viajor, que pela primeira vez percorra essa estrada, sabe que, caminhando, chegará ao fim dela. Constitui isso uma simples previsão da consequência que terá sua marcha. Entretanto, os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os cursos d'água que terá de transpor, os bosques que haja de atravessar, os precipícios em que poderá cair, as casas hospitaleiras onde se lhe será possível repousar, os ladrões que o espreitem para roubá-lo,
Tudo isso independe da sua pessoa. É para ele o desconhecido, o futuro, porque a sua vista não vai além da pequena área que os cerca. Quanto à duração, média pelo tempo que gastem para ilustrar o caminho. Tirar-lhes os pontos de referência, a duração desaparecerá. Para o homem que está em cima da montanha e que o acompanha com o olhar, tudo aquilo está presente. Suponhamos que esse homem desça do seu ponto de observação e, indo ao encontro do viajor, lhe diga: em tal momento de sua jornada encontrarás tal coisa, serás atacado e socorrido. Estará predizendo o futuro, mas o futuro para o viajante, não para ele, autor da previsão, pois que, para ele, esse futuro é a presente. Em seguida Allan Kardec elucida: os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração não existem para eles. Mas, a extensão e penetração da vista são proporcionadas à depuração deles e à elevação que alcançaram na hierarquia espiritual, nos espíritos inferiores. No entanto, a visão é circunscrita, não só porque eles dificilmente podem afastar-se do globo a que se acham presos, como também porque a grosseria de seus perispíritos desvela as coisas distantes, do mesmo modo que um nevoeiro as oculta aos olhos do corpo. E acrescenta o codificador: mais adiante, a teoria da presciência talvez não resolva de modo absoluto todos os casos que se possam apresentar de revelação do futuro, mas não se pode deixar de convir em que ele estabelece o princípio fundamental. Muitas vezes, as pessoas dotadas da faculdade de prever, seja no estado de êxtase, seja no de sonambulismo, veem os acontecimentos como que desenhados num quadro. Admite Kardec, a propósito, que não raro acontece que aquele pensamento não passa de um projeto, de um desejo, que se não concretiza em realidade, decorrendo daí os frequentes erros de fato e de data nas previsões. Em conclusão, a forma geralmente empregada nas predições fez delas verdadeiros enigmas, as mais das vezes indecifráveis. Essa forma misteriosa e cabalística, de que Nostradamus nos oferece o tipo mais completo, lhes dá certo prestígio perante o vulgo, que tanto mais valor lhes atribui, quanto mais incompreensíveis se mostrem. Hoje, as circunstâncias são outras. O positivismo do século dar-se-ia mal com a linguagem sibilina. Daí vem que presentemente as predições já não se revestem dessas formas singulares. Nada tem de místicas as que os espíritos fazem. Eles usam a linguagem de toda gente, como teriam feito quando vivos na Terra, porque não deixaram de pertencer à humanidade. Avisam-nos das coisas futuras, pessoais ou gerais, quando necessário, na medida da perspicácia de que são dotados, como fariam conselheiros e amigos. Suas previsões, pois, são antes advertências, do que predições propriamente ditas, as quais implicariam uma fatalidade absoluta. E assim finaliza Kardec: a humanidade contemporânea também conta seus profetas. Mais de um escritor, poeta, literato, historiador ou filósofo há traçado, em seus escritos, a marcha futura de acontecimentos a cuja realização agora assistimos. Essa aptidão decorre, muitas vezes, da retidão do juízo, no deduzir as consequências lógicas do presente, doutras vezes, também resulta de uma especial clarividência inconsciente, ou de uma inspiração vinda do exterior. O que tais homens fizeram quando vivos, podem, com razão mais forte e maior exatidão, fazer no estado de espíritos livres, quando não têm a visão espiritual obscurecida pela matéria. As pesquisas sistemáticas sobre premonição. As pesquisas sistemáticas sobre premonição datam da fundação da Society for Physical Research, SPR, de Londres, em 1882. Um considerável número de casos passou pelo criterioso exame de seus eminentes pesquisadores, publicados, posteriormente, em seus proceedings. O professor Henry C. de Goiche, que fora catedrático de filosofia na Universidade de Cambridge,
um dos fundadores da SPR, ao divulgar o programa da sociedade, declarou: é preciso colocar o incrédulo perante este dilema, admitir que os fenômenos são inexplicáveis, pelo menos para eles, ou acusar os investigadores de mentira e desonestidade, ou de cegueira, isto é, de diversos defeitos intelectuais e morais só compatíveis com a imbecilidade absoluta. A extensa coleção de casos de precognição constitui a base de duas extraordinárias obras, Phantasms of the Living, de autoria de Frederic Mieres, Edmund Gurney e Frank Podimore, e Human Personality and its Survival of Bodily, da Lavra de Frederic Mieres. Durante a década de 1880, a S.Pr., na Inglaterra, coligiu um grande número de casos de precognição, a fim de realizar experimentos que se relacionassem com a questão de maneira absolutamente fidedigna. Levaram-se em consideração apenas os relatos baseados em provas concretas de autenticidade quase tão rigorosas como em um tribunal. Às vezes, é verdade, tornava-se impossível obter provas dessa natureza. Em consequência, muitas experiências, e conforme a natureza dos fatos, tiveram de ser excluídas. As coleções resultantes compuseram-se, pois, de material selecionado. Charles Richet classifica os vários tipos de premonição. O Dr. Charles Richet, Prêmio Nobel de Medicina, definiu a precognição como a indicação, pelo sujeito, de um fato que ainda não ocorreu e que, todavia, nenhuma sagacidade e nenhum acaso permitiriam prever. Em seu tratado de metapsíquica admite que se conhecêssemos a totalidade das coisas presentes, conheceríamos, de igual modo, a totalidade das coisas futuras. Nossa ignorância do futuro é devida à nossa ignorância também absoluta do presente. E cita Laplace que, em sua obra Essai analytique sur les probabilités, chega ao seguinte ente de razão. Uma inteligência que conhecesse todas as forças de que a natureza é animada, e a situação relativa dos seres que a compõem, se, entretanto, fosse tão vasta para submeter esses dados à análise, abraçaria na mesma fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e os dos mais leves átomos. Nada lhe seria incerto, e o futuro como o passado seriam abertos aos seus olhos. Cada conhecimento futuro, seja qual for, é a consequência talvez fatal, do estado atual das coisas. O presente está cheio do futuro, pois o futuro depende exclusivamente do presente. Ora, com relação à criptestesia, conhecimento que se tem pela percepção paranormal, temos sobre a realidade, mesmo longínquas, conhecimento extraordinário. Inconscientemente, somos perturbados por múltiplas vibrações que nos trazem múltiplas noções, mas que são fechadas à nossa vida psicológica normal. Assim a noção, inconsciente, do presente talvez nos permita perceber, às vezes, num rápido clarão, as consequências, isto é, os acontecimentos futuros. Quaisquer que sejam nossos esboços de hipóteses para explicar a premonição, isto não passaria de uma discussão frágil e imperfeita. E enfatizou o fundador da metapsíquica, contentar-me em estabelecer que a premonição existe. Pouco importa que não a compreendamos. É um fato. Isto basta a ciência. À luz da metapsíquica, destacam-se 3 condições necessárias para que se possa falar de premonição. Primeiro, é preciso que o fato enunciado seja independente da pessoa que teve a premonição. Por exemplo, no estado sonambúlico, anuncia que vai ter uma crise de sono ou de diarreia, ou tal ou qual fenômeno, como uma síncope grave por exemplo, em 10 dias, em um mês, ou mesmo em um ano. Não se trata de premonição, pois o inconsciente já permanecerá desperto, e será perfeitamente capaz de agir sobre os órgãos desse mesmo paciente, para determinar, na hora desejada, letargia, diarreia ou síncope.
Esses fatos entram simplesmente nos casos clássicos de autossugestão hipnótica. Segundo, é preciso que o enunciado do fato não possa ser devido à sagacidade nem ao acaso. A parte referente à sagacidade é difícil. Um indivíduo perspicaz, examinando bem as coisas atuais, depois de ter tomado conhecimento exato delas, pode, de certa forma, prever o acontecimento futuro. A verdade é que as verdadeiras premonições não podem ser devidas à sagacidade dos indivíduos que as indicaram. Referência, muitas vezes, a detalhes mínimos, ultrapassando prodigiosamente o limite de toda perspicácia e também de toda coincidência fortuita. É preciso, por outro lado, e para que haja premonição, que o acaso não possa desempenhar nenhum papel. Assim, também, cada premonição é um caso especial que merece ser estudado em todos os seus detalhes e analisada, escrupulosamente, de maneira que não se possa invocar a autossugestão, nem a sagacidade, nem o acaso. O próprio Charles Richet cita um fato que ele atribui ao acaso e não à premonição. Entretanto, os leitores são convidados a examinar os trâmites do episódio narrado pelo ilustre fisiologista francês, e tirar as suas próprias conclusões. No dia 20 de maio de 1918, estava eu em Paris. No momento em que ia voltar às ambulâncias do frente de batalha, escrevo em minha agenda, na data e na folha de 24 de setembro desse mesmo ano, as palavras finis belli, fim da guerra. Nesse momento, 20 de maio de 1918, nenhuma espécie de perspicácia me poderia fazer prever que a Primeira Guerra Mundial terminaria dentro de 4 meses. As aparências, e mesmo minha opinião, eram de que a guerra que atormentou a Europa duraria pelo menos um ano. Ora, no dia 24 de setembro de 1918 deu-se a assinatura do armistício da Bulgária. E essa data de 24 de setembro é tão importante para o fim da guerra como a de 11 de novembro de 1918. Charles Richet atribuiu, como firmamos linhas atrás, o acontecimento ao puro acaso. Entretanto, ele mesmo, adiante, se pergunta, por que escrevi, na minha agenda, na data de 24 de setembro de 1918, estas palavras. Finis belli. Responde, ignoro. Precedentemente, jamais havia feito previsão análoga. Teria o Prêmio Nobel de Medicina estado, por alguns rápidos instantes, em uma espécie de transe sonambúlico, e assim previu o fim da Primeira Guerra Mundial. Ponto. Fato parecido de premonição aconteceu com Sir Arthur Conan Doyle, por ele próprio relatado nos seguintes termos. Vide la novelle Revelation, de A.C. Doyle. No dia 5 de abril, acordo com a sensação de que uma comunicação me foi feita, não me lembro senão de uma palavra que ressoava constantemente nos meus ouvidos. Essa palavra era Piave. Palavra que, segundo minhas recordações, me era absolutamente desconhecida. Segundo o índice de um atlas, vi que era um rio da Itália, a 40 milhas atrás das operações de guerra dos italianos, os quais, nessa época, seguiam vitoriosos. Fiquei tão impressionado que tomei nota do sonho e a fiz assinar por minha esposa e o meu secretário. Ora, 6 meses depois, contra toda verossimilhança, furiosos combates se desencadearam sobre Piave, que se tornou a linha fronteira das trincheiras entre o exército italiano e o exército austro-húngaro. Terceiro, o que é preciso examinar com cuidado extremo são as condições nas quais o fato foi recolhido. Importa desconfiar das paronesias, que fazem crer, com toda a boa fé, que não é um acontecimento, ou uma paisagem, novo que se apresenta aos nossos olhos. Imagina-se que é o já visto, e, às vezes, a alteração da memória é bastante intensa para que se afirme ter sido uma premonição, embora não houvesse tal. A única resposta possível a esta objeção, grave, da paranesia é que, antes que a suposta predição se realize,
se faça o relato circunstanciado dela a 2 ou 3 pessoas, ou, o que é melhor ainda, se tomem algumas notas numa caderneta. Na atualidade o percipiente pode utilizar-se dos recursos audiovisuais. Se houve um registro exato dos sonhos, supostamente premonitórios, tem-se, assim, um quadro fiel dos que se realizaram. Então, poder-se-á fazer uma comparação instrutiva entre seu número e o número de sonhos que não se realizaram. O Dr. Charles Richet dividiu a premonição em 4 grandes classes, vide, Revista de Metapsíquica, número 01, 1951. 1. Autopremonição. 2. Premonição sonambúlica. 3. Premonição espirítica. 4. Premonição acidental e de acontecimentos fortuitos. 1. Autopremonição é a premonição que o paciente fez com relação a si próprio. Em um caso da autopremonition, o Dr. Gustave Gellé relata surpreendente caso de autopremonição de doenças e de morte, cuja precisão de detalhes é maravilhosa. É um relato dramático, minuciosamente controlado pelo autor do inconsciente ao consciente. Trata-se do Sr. Dencalce, pai da Sra. Freya, a qual deu, como se sabe, por diversas vezes, belos exemplos de lucidez. Em maio de 1916, o Sr. Dencalce, com 76 anos de idade, anuncia, apesar de sua boa saúde, que morreria antes do inverno. Nesse cômenos, emagrecia e se alimentava mal. Em 24 de outubro declara que sabia o dia da sua morte, que seria no dia de Todos os Santos. No dia 28 de outubro, Gellé, chamado, não encontra nenhuma lesão orgânica, era uma ligeira bronquite sem febre. O Sr. Dencalce declara, então, que morrerá no dia de Todos os Santos, ao bater da meia-noite, sem sofrimento, sem agonia. Na segunda-feira, 30, tudo ia bem, mas, na terça-feira, 31, declarou-se uma pneumonia com febre. No dia 1 de novembro, estava mais fraco, mas não podia falar e fazer suas últimas recomendações. Às 23h30 chama a mulher. Que horas são? O Sr. D. Para enganá-lo, diz, 2h da madrugada. O doente respondeu, não, não é meia-noite. À meia-noite morrerei. À meia-noite virou-se para o lado da parede. Nesse momento o pêndulo batia as 12 badaladas. Sem falar, o Sr. Dencalce, levantando a mão, indicou o pêndulo com o dedo. Mas a mão caiu sobre o leito. O Sr. Dencalce estava morto sem ter exalado um só suspiro. Um outro caso, ainda mais notável, é relatado pelo Dr. W. de Sarmin, em sua obra, Contribution eletto de dissertames facultis cerebralis incommunis, Lausanne, França. Jean Vitalis, de 39 anos de idade, homem robusto e vigoroso, viu-se atacado de reumatismo articular agudo. Nos 169 dias de sua moléstia, o Dr. W. de Sarmin, que o tratava, o encontra sentado no leito, sorridente, quase curado. No entanto, o Sr. Vitalis lhe diz: Doutor, tive uma visão. Meu pai, falecido há alguns anos, veio visitar-me e me disse que precisava de mim. Virá buscar-me às 9h esta noite. Todo o dia passou bem para Vitalis. Suas dores desapareceram. Sua temperatura estava normal, comeu com bom apetite. Às 20h, o Dr. de Sarmin examinou o paciente e declarou que ele estava perfeitamente curado. Jean Vitalis estava muito alegre. Ri-se e conversa-se à sua volta. Às 9h, levanta-se do sofá onde estava sentado, e diz, a hora chegou. Depois, pula na cama, arruma as almofadas, curva a cabeça, dizendo, adeus, adeus. Logo após estende-se e não se mexe mais. Estava morto, sem um exterior, sem um suspiro. O professor Ernesto Bozano,
Em sua monografia Les Phénomènes Prémonitoires, edição francesa, relata o seguinte caso de autopremonição. O pintor Giovanni Segantini trabalha dias e dias sobre a neve, descortinando e idealizando uma paisagem da Engadine, região suíça do Vale Alpino do Inn, para fazer o quadro, A Morte, destinado a uma importante exposição em Paris. Antes de o terminar, sonhou que, na verdade, estava a reproduzir a cena de sua própria morte, fato que se deu 13 dias depois, tal qual o ideara. A esposa de Segantini confirma tal fato numa carta escrita ao pesquisador de Turim, Itália, Cesare de Vesme, autor da obra Les Merveilles dans les Jeux d'Hazard, edição francesa, e em que se lê, A Morte, quadro por ele pintado, representa ali realmente o fim de sua existência física. O caixão em que ele foi para a última morada do seu corpo saiu do chalete em que ele passara todo o tempo em que pintara o fatídico quadro. A paisagem é tal qual pintara ele. A mulher que chora junto ao ataúde era efetivamente. Um dos mais célebres casos de autopremonição aconteceu com o presidente norte-americano Abraham Lincoln, 1809 a 1865. Lincoln e sua esposa Maria entrelinham alguns amigos na Casa Branca, pouco depois das 22 horas, de uma quarta-feira, quando os visitantes se despediram, com exceção de Ward Will Lamont, do senador Arion e sua filha, e do secretário do Interior, Uzer. Para reinício de conversa, Maria Lincoln observou que a face do seu marido parecia solene. O presidente replicou que tinha um peso na consciência. Diante dos rostos imediatamente sérios de seus amigos, Lincoln pronunciou as seguintes palavras: parece que há 16 capítulos no Velho Testamento, e 4 ou 5 no Novo, referentes a sonhos. Existem numerosas outras passagens na Bíblia, onde se mencionam visões. Se acreditamos na Bíblia, devemos aceitar que, em tempos remotos, os espíritos vinham ter com os homens durante o sono e se faziam conhecer através dos sonhos. Com gestos medidos, Lincoln prosseguiu: hoje em dia os sonhos são considerados asneiras e, com exceção das velhas e donzelas apaixonadas, ninguém os conta. Sua esposa, preocupada com o tom grave de Lincoln e ela própria vítima de pesadelos, perguntou: e você acredita em sonhos? Não posso dizer que sim, respondeu ele, mas tive há noites, que me persegue desde então. Depois que me aconteceu, pode parecer estranho, acontiu. Primeira vez que abri a Bíblia, foi no capítulo 28 do livro da Gênese, que relata o maravilhoso sonho de Jacó. Folheei o velho livro e, onde quer que eu o abrisse, meus olhos tombavam sobre passagens que condiziam com meus pensamentos, visitas sobrenaturais, sonhos, visões etc. Marie comentou: você me assusta. Que acontece? O presidente tratou de desviar o assunto, mas a primeira-dama insistiu em conhecer o sonho do marido. Com melancolia, ele cedeu. Há 10 dias, fui dormir muito tarde. Demorei-me à espera de importantes despachos. Assim que deitei, adormeci de cansado. Imediatamente, comecei a sonhar. Parecia haver uma quietude de morte ao meu redor. Então, soluços reprimidos como se diversas pessoas estivessem chorando. Pensei que havia deixado a minha cama e que perambulava no andar inferior. Neste, o silêncio era quebrado pelo menos piedoso soluço de invisíveis pessoas enlutadas. Andei de sala em sala, havia luz em todas elas, todos os objetos me eram familiares. Nenhuma pessoa viva ali estava, mas os mesmos sons dolorosos me acolhiam ao prosseguir a caminhada. Onde estavam as pessoas que soluçavam? Eu me sentia intrigado e alarmado. Qual seria o significado daquilo tudo? Cheguei à sala oriental, onde entrei. Ali deparei com uma surpresa que me provocou mal-estar. Ante mim havia um cadafalso no qual jazia um cadáver em roupas de funeral. À sua volta, estacionavam soldados montando guarda,
e havia uma multidão de gente olhando lamentosamente para o cadáver, cuja face estava coberta. Quem morreu na Casa Branca? Perguntei a um dos soldados. O presidente. Um assassino o matou. Levantou-se um rumor de pesada multidão, que me acordou. Segundo o depoimento de Ward Will Lamont, testemunha histórica da autopremonição de Lincoln, o presidente concluiu seu relato do sonho com estas palavras reveladoras: não mais dormi naquela noite, e o sonho me causa estranho aborrecimento desde então. Em 14 de abril de 1865, quando da capitulação dos Estados Sulistas, após a sangrenta Guerra de Secessão, Abraham Lincoln era assassinado no Ford's Theatre, de Washington, por John Wilkes Booth, membro de uma famosa família de atores e simpatizantes da causa dos sulistas. Booth avançou calmamente até o camarote presidencial que não tinha guarda, e disparou um único tiro, fatal, na nuca de Lincoln. Embora tivesse quebrado uma perna ao saltar para o palco, Booth conseguiu fugir num cavalo que o aguardava. 2 semanas depois, encontrado escondido num celeiro na Virgínia, foi morto a tiros, ou matou-se, enquanto o celeiro era incendiado pelos agentes do governo. 9 outros homens foram implicados na conspiração de Booth, 4 foram enforcados, 4 cumpriram longas penas e um absolvido do crime. Cumpriu-se, integralmente, a autopremonição de Lincoln. Autopremonição de morte acidental. O Sr. D. sonha que está em uma hospedaria onde encontra amigos seus, todos falecidos. Fazem-no prometer que voltará a vê-los exatamente dentro de 6 semanas. Acordado, o Sr. D. conta o sonho, brincando. 6 semanas depois, exatamente, o Sr. D. é morto num acidente com um cavalo. O Dr. Vongo, antes de partir para sua propriedade de Oxensuangun, sonha que se afoga e se debate com um homem no fundo da água. Conta esse sonho à esposa. Alguns dias depois é encontrado no fundo do lago que existia em suas terras. O barão José Picroiem, citado por Alberto Seabra, vide Fenômenos Psíquicos, relata o seguinte. A senhora de Lokowski despertou alta madrugada com os gritos do marido a pedir socorro e a debater-se em movimentos de pessoa que está se afogando. Acordou o marido, e ele narrou que acabava de sonhar que estava a bordo de um navio que submergiu devido a um abarroamento. Sentira-se, então, engolido pelas ondas. Tal sonho gerou-lhe a convicção de que assim seria no futuro, convicção de que nada o conseguiu dissuadir, e por isso pôs em ordem seus negócios. Decorreram, porém, 2 meses, e já então se lhe começava a pagar a sinistra impressão, quando o ministro das Relações Exteriores, a que era subordinado, lhe ordenou que fosse para um certo porto no Mar Negro. Ao despedir-se da esposa, reviveu-lhe o sonho de um modo indelével. Ele vira o porto, o navio, o momento do choque, o pânico a bordo. Quando receberes o telegrama que te der notícia da minha trágica morte, disse ele à mulher ao te vestires de luto não cubras o rosto com véu negro que eu tanto detesto. Ela o recriminou, severamente, lembrando que tivera, apenas, um sonho, ou melhor, um terrível pesadelo. Lamentavelmente, o Sr. de Lukowski estava absolutamente certo. Aconteceu o abarroamento de 2 navios no Mar Negro, o Vladimir e o Sineus, e as águas revoltas tragaram um ditoso funcionário russo. O sonho se realizara até no seguinte pormenor. No sonho ele lutara com um passageiro para se apossar de um salva-vidas, fato que se reproduziu, integralmente. O passageiro era Sr. N. que conseguiu apoderar-se do salva-vidas e sobreviveu ao naufrágio. O caso a seguir aconteceu com Robert Morris, Sr., pai do notável financista norte-americano Robert Morris. Robert Sr. era agente de uma companhia de navegação de Liverpool, Inglaterra. Era então um costume, quando chegava um navio procedente de porto estrangeiro,
seu capitão recebera a bordo a visita do representante principal da companhia que se destinava à carga, bem como os amigos que ele trouxesse consigo. Ao saírem os visitantes do navio, costumava-se dar a salva de um tiro em sua honra. Na noite anterior à sua projetada visita a um desses navios, Robert Sr. sonhou que, após um alegre dia a bordo, por uma fatalidade ele fora ferido com o tiro dado em sua honra. Tão vivido fora o sonho que na manhã seguinte ele resolveu desistir da visita. Falou francamente ao oficial do navio Capitão Mateu, contando-lhe o sonho e que sua família era conhecida por seus sonhos premonitórios, rigorosamente exatos sobre desastres. Todavia, Mateu acabou persuadindo-o a ir a bordo, prometendo-lhe que não se daria nenhum tiro de saudação. Depois da reunião, quando os visitantes estavam prestes a retornar, no escaler, à praia, a tripulação, a bordo do navio, tornou-se impaciente. A mesma insistia em fazer a salva habitual. Robert Sr. aqueceu, relutantemente, a saudação ao ser assegurado pelo capitão que este acompanharia os visitantes até a praia e que só se daria o tiro depois que o mesmo capitão desse um sinal, erguendo a mão. Este só seria feito quando estivessem todos distantes e seguros. Mas, enquanto eles remavam, afastando-se do navio, uma mosca veio pousar no nariz do capitão Mateu, e ele, distraidamente, a espantou com a mão. O atirador, supondo que este gesto fosse o sinal combinado, deu o tiro de saudação, e um dos estilhaços atingiu o braço de Robert Sr., quebrando e ficando o estilhaço encravado na carne. Ali não havia nenhum tipo de socorro médico. Poucos dias depois, se manifestou uma gangrena, e Robert Sr. morreu do ferimento, como ele premonirá. No livro de Rodney Marsden, Psychic Experience for Your, registra-se um expressivo caso de autopremonição de morte acidental, narrado pela parapsicóloga norte-americana Thelma Moss. Um estudante que pesquisava o câncer pediu para conversar com ela sobre um sonho. A doutora Thelma concordou em ouvir o jovem e este trouxe um quadro, pintado por sua irmã, descrevendo o sonho. Nele via-se sua própria irmã sentada no banco da frente de um automóvel. Segundo o sonho, um outro automóvel, vindo em direção oposta, chocou-se contra o dela e soltou uma das rodas esquerdas, a qual se transformou numa caveira. 2 semanas depois da visita do estudante, a doutora Thelma Moss recebeu a notícia de que todos os eventos descritos pelo jovem estudante registrados no quadro aconteceram com rigorosa precisão e sua irmã teve morte instantânea, ficando presa às ferragens do veículo. 2. Premonição sonambúlica. A vidente de Prevost, Frederica Alf é autora de inúmeras e autênticas profecias, narradas pelo Dr. Justinus Kerner. 18 de setembro de 1786, Ludwigsburg, 22 de fevereiro de 1862, Weinsberg. Eis alguns casos. Frederica Alf predisse que a senhora ele, que jamais havia visto, vinha ela chorando com uma criança morta nos braços. 6 semanas depois, esta senhora paria e perdia o filho. Numa outra circunstância a vidente viu um indivíduo seu conhecido, que acabara de morrer, estava preocupado por lhe falar da filha, ameaçada por um acontecimento grave. 4 semanas mais tarde, esta jovem sofria sério acidente, quase levando à morte. O Dr. Arrostan afirma que a vidente, adormecida, predisse que uma amiga sua, que não estava muito doente, ia morrer de hemorragia em exatamente 6 dias, o que foi verdade, tanto para a hemorragia quanto para a data. Outros casos de premonição sonambúlica. O Dr. Liebelt narra o seguinte notável caso. Em casa de uma sonâmbula, o senhor ele sabe que perderá o pai dentro de 1 ano, que será soldado, que se casará, que terá 2 filhos e morrerá com 26 anos. Tudo se realiza fielmente. Com a aproximação do acontecimento fatal,
O Sr. Ele se viu preso de agoniante hipocondria. O Dr. Liebaut prescreveu uma receita, preparada com antecedência, que o tranquiliza completamente. Mas, aos 26 anos, o Sr. Ele morreu em circunstâncias jamais esclarecidas. O Dr. Eugênio Osti, da Sociedade de Metapsíquica de Paris, recebe de uma sonâmbula, que via pela primeira